Olá, seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É um privilégio ter você aqui conosco hoje para refletirmos sobre um tema que toca o coração de todos nós em algum momento da jornada. A fé que nos sustenta quando tudo parece faltar. Se você chegou até este vídeo, talvez esteja atravessando um deserto, enfrentando uma escassez que vai além do material, ou simplesmente sentindo que suas forças estão se esgotando. Saiba que este encontro não é por acaso. Vamos caminhar juntos nesta mensagem de esperança. A palavra de Deus nos diz, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Este é o fundamento da nossa conversa de hoje. Muitas vezes, condicionamos nossa paz às circunstâncias. Sorrimos quando o celeiro está cheio e nos desesperamos quando a mesa parece vazia. Mas a verdadeira fé, aquela que é forjada no fogo, não depende do que temos nas mãos, mas de quem segura a nossa mão. Quando falamos de uma fé que sustenta, falamos de uma estrutura invisível, mas inabalável, que nos mantém em pé enquanto o mundo ao redor parece desmoronar. É a confiança de que o Deus que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo conhece exatamente a medida da sua necessidade. Viver pela fé quando tudo abunda é um exercício de gratidão, mas viver pela fé quando falta o pão, o emprego, a saúde ou o apoio de quem amamos é um exercício de entrega total. É nesse vazio de recursos humanos que o sobrenatural de Deus encontra espaço para agir. Quando não temos mais para onde olhar horizontalmente, somos forçados a olhar para cima. E é nesse olhar vertical que descobrimos que Deus não é apenas o provedor de coisas, Ele é a nossa própria provisão. Imagine um edifício durante uma tempestade. O que o mantém firme não é a pintura externa ou a decoração das janelas, mas o alicerce que ninguém vê, enterrado profundamente no solo. Assim é a vida de oração e intimidade com o Criador. Quando os ventos das perdas sopram e as chuvas das incertezas batem contra nós, o que nos impede de cair é a profundidade da nossa raiz em Cristo. Se a sua raiz estiver apenas na superfície das conquistas materiais, qualquer brisa o derrubará. Mas se sua raiz estiver na rocha eterna, você poderá balançar, mas não será destruído. A falta de recursos pode ser uma estação, mas não é o seu destino final. Deus muitas vezes permite que as fontes humanas sequem para que aprendamos a beber da fonte que nunca se esgota. É um processo doloroso, sim, mas é também um processo de purificação. No deserto, o povo de Israel não tinha plantações, mas tinha o maná que caía do céu todas as manhãs. Eles aprenderam que o sustento diário era uma prova do cuidado constante de um pai que não dorme. Da mesma forma, Deus está ensinando você a confiar no dia de hoje, sem o peso da ansiedade pelo amanhã. Lembre-se de que a escassez não é um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, muitas vezes é o cenário onde Ele manifesta sua maior glória. Foi com apenas 5 pães e 2 peixes que o milagre aconteceu. Foi quando o azeite da viúva estava para acabar que a multiplicação transbordou. O pouco, nas mãos de Deus, torna-se ferramenta de milagre. O que você tem hoje pode parecer insuficiente para os seus problemas, mas é o suficiente para que Deus comece a agir. Não despreze o dia das pequenas coisas e não permita que o medo silencie a sua oração. A fé que sustenta é aquela que diz: Senhor, eu não vejo o caminho, mas confio no guia. Eu não tenho recurso, mas conheço o dono de todo o ouro e toda a prata. Essa postura muda a atmosfera ao seu redor. Em vez de reclamar pelo que falta, você passa a adorar por quem Deus é. E essa adoração em meio à carência é um dos sacrifícios mais cheirosos que podem subir ao trono da graça. É a prova de que o seu amor pelo Senhor é maior do que o seu amor pelas bênçãos dele. Quando as dificuldades se prolongam, é natural que o cansaço tente se instalar não apenas no corpo, mas principalmente na alma. Há momentos em que a falta de recursos ou de respostas parece drenar nossa energia vital, e a pergunta que surge em nosso íntimo é: até quando, Senhor? Esse cansaço não é falta de fé, é um sinal da nossa humanidade. Até mesmo os grandes heróis da Bíblia tiveram seus momentos de exaustão. Elias, após uma grande vitória, sentiu-se esgotado e desejou parar. No entanto, foi justamente nesse momento de fraqueza que Deus enviou um anjo para alimentá-lo, lembrando de que a jornada ainda era longa e que ele não precisava caminhar com suas próprias forças.
A fé que sustenta quando tudo falta é também a fé que nos permite descansar enquanto Deus trabalha. Existe uma diferença crucial entre o esforço humano e a diligência espiritual. Muitas vezes, nos desgastamos tentando abrir portas que só Deus pode abrir, ou tentando consertar situações que estão além do nosso controle. Quando aprendemos a entregar o fardo, o jugo se torna suave. Se hoje você se sente sobrecarregado, entenda que o Senhor não espera que você seja forte o tempo todo, Ele espera que você seja dependente dele. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao fim das nossas próprias capacidades para que possamos descobrir as capacidades dele. Quando o estoque de força humana chega a zero, o reservatório da graça divina transborda. Não tente lutar contra o cansaço com mais ativismo ou ansiedade. Lute contra ele com a entrega. Deite a cabeça no travesseiro com a certeza de que aquele que guarda sua vida não tosqueneja nem dorme. Ele está orquestrando detalhes nos bastidores que seus olhos ainda não podem ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso significa que, mesmo no silêncio e na falta, a estrutura do seu milagre já está sendo montada pela mão do Criador. Mantenha o seu coração guardado. A escassez externa não pode produzir uma escassez de esperança interna. Se o mundo diz que não tem mais jeito, a palavra de Deus diz que para aquele que crê, tudo é possível. A esperança é como uma âncora. Ela está presa em algo que não vemos, lá no fundo, mas é ela que impede o barco de ser levado pela correnteza do desespero. Se você perder os bens, ainda terá Deus. Se perder o emprego, ainda terá Deus. Se perder o apoio humano, ainda terá Deus. E ter Deus significa ter tudo o que você precisa para recomeçar. O deserto é um lugar de passagem, não de morada. Se você está atravessando um período onde tudo parece faltar, não se esqueça de que o mesmo Deus que sustentou o povo com maná e água da rocha é o Deus que cuida de você agora. A fé não ignora a realidade da carência, mas ela escolhe focar na realidade da providência divina. É uma decisão diária de confiar que o amanhã trará suas próprias misericórdias, que se renovam a cada manhã. Não desista agora. A noite pode ser longa, mas a alegria vem pela manhã, e o horizonte da sua fé está prestes a ser iluminado por um novo sol de justiça e provisão. Se esta mensagem está falando ao seu coração e fortalecendo a sua caminhada, não guarde essa esperança só para você. Peço que você deixe o seu like agora mesmo, pois isso ajuda este vídeo a chegar a outras pessoas que também precisam de uma palavra de conforto. Comente aqui embaixo qual é o versículo ou a promessa que tem te sustentado nos dias difíceis. Eu quero muito ler o seu testemunho. E, claro, compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que está passando por um momento de provação. Vamos espalhar essa corrente de fé e fortalecer uns aos outros no amor de Cristo. Um dos maiores segredos da fé que sustenta quando tudo falta é a prática da gratidão. Pode parecer contraditório ou até impossível agradecer quando os armários estão vazios ou quando as contas não fecham, mas a gratidão no deserto é uma chave espiritual poderosa. Quando agradecemos pelo que ainda temos, por menor que seja, estamos declarando que nossa confiança está no provedor e não apenas na provisão. A murmuração nos prende ao problema, mas a gratidão nos conecta à solução. O povo de Israel, no deserto, muitas vezes permitiu que a queixa os impedisse de ver a mão de Deus agindo, transformando uma jornada que deveria ser curta em um caminho de muitos anos. Não cometa o mesmo erro. Aprenda a louvar em meio à escassez. A gratidão é um ato de rebelião contra o desespero. Quando você decide agradecer a Deus pela saúde, pelo fôlego de vida ou pela presença de um amigo em um momento de crise, você está dizendo ao medo que ele não tem domínio sobre você. A fé enxerga além do que falta. Ela enxerga o que Deus já fez no passado e usa isso como combustível para crer no que Ele fará no futuro. Lembre-se das vezes em que o Senhor te livrou, das portas que se abriram milagrosamente e dos livramentos que você recebeu sem sequer pedir. Se Ele cuidou de você até aqui, por que Ele te abandonaria agora? Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Muitas vezes, a escassez é o terreno onde Deus cultiva em nós um caráter aprovado. É fácil ser generoso quando se tem muito, mas é na falta que descobrimos a verdadeira essência do nosso coração. A viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição. No entanto, ao obedecer à palavra do profeta e compartilhar o pouco que tinha, ela viu o milagre da multiplicação acontecer em sua casa.
O pouco com Deus é muito, e a gratidão é o que multiplica esse pouco. Quando você agradece, você reconhece que Deus é o dono de tudo e que Ele tem prazer em abençoar aqueles que mantêm um coração grato e generoso, independentemente das circunstâncias. A fé que sustenta não é cega, ela é focada. Enquanto o mundo foca na crise, o cristão foca no Cristo. Olhe para as pequenas bênçãos que passam despercebidas na correria do dia a dia. A paz que excede todo o entendimento, que guarda o seu coração mesmo quando as notícias são ruins, é um presente de Deus. A força para se levantar e tentar novamente é uma evidência do sustento divino. Nada é pequeno demais para ser motivo de gratidão. Ao cultivar esse hábito, você começa a perceber que, embora algumas coisas faltem, o essencial, a presença de Deus, nunca te deixou. E a presença dele é o solo onde todos os outros milagres florescem. Não permita que a falta de recursos roube a sua adoração. O inimigo da nossa alma quer que foquemos no que perdemos para que não percebamos o que ainda temos e o que Deus está prestes a fazer. A verdadeira adoração é aquela que acontece no Getsêmani, quando o cálice é amargo, mas a vontade de Deus é colocada acima de tudo. Quando você escolhe adorar no meio da dor e da carência, você quebra correntes espirituais. A sua gratidão hoje é o anúncio da sua vitória de amanhã. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, e onde Deus habita, a falta se retira para dar lugar à plenitude da sua graça. Aprender a viver com contentamento é uma das lições mais valiosas da vida cristã. O apóstolo Paulo disse que aprendeu a viver tanto na abundância quanto na necessidade, e que tudo podia naquele que o fortalecia. Esse fortalecimento não era para ter riquezas, mas para manter a paz e a fé em qualquer situação. Se hoje falta algo material, peça a Deus que te encha espiritualmente. Peça que Ele abra seus olhos para as riquezas eternas que traça e ferrugem não consomem. Quando seu interior está cheio da luz de Deus, as sombras da falta externa perdem o poder de te assustar. Você está sendo preparado para algo maior, e a gratidão é o degrau que te leva para esse novo nível de maturidade e provisão. Uma das maiores provas para a fé que nos sustenta é o fator tempo. Vivemos em uma era de imediatismo, onde queremos que nossos problemas sejam resolvidos com a mesma velocidade de um clique. No entanto, o reino de Deus opera em uma lógica diferente. Existe o tempo humano, o Cronos, marcado pelo relógio e pelo calendário, e existe o tempo de Deus, o Kairos, o momento oportuno e perfeito para a manifestação da sua vontade. Quando tudo falta, o tempo parece passar mais devagar, e a espera torna-se um campo de batalha para nossa mente. Mas é precisamente na sala de espera de Deus que a nossa fé deixa de ser infantil e torna-se madura. A paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas a atitude que mantemos enquanto esperamos. Esperar com murmuração é apenas sofrimento, esperar com fé é investimento espiritual. A Bíblia nos ensina em Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Perceba que a promessa não é apenas que a espera terminará, mas que seremos transformados durante o processo. Se Deus está demorando para entregar o que você pediu, talvez Ele esteja trabalhando em algo muito maior. Ele está preparando você para receber a bênção sem que ela destrua o seu caráter. Quantas vezes desejamos que Deus nos desse logo a solução, sem entender que, se Ele o fizesse naquele exato momento, não estaríamos prontos para administrá-la. A falta momentânea muitas vezes serve para ajustar nossas prioridades e nos ensinar o valor da dependência. O tempo de Deus é perfeito porque Ele enxerga o fim desde o começo. Ele vê as curvas da estrada que você ainda não alcançou com os olhos. Confiar no tempo dele é descansar na sabedoria de um pai que nunca chega atrasado, embora quase nunca chegue no horário que nós estabelecemos. Ele é o Deus do socorro bem presente, mas também o Deus que sabe a hora exata de intervir. Ter paciência quando os recursos estão se esgotando exige uma disciplina espiritual rigorosa. É preciso dizer à alma: sossega, o Senhor está no controle. Olhe para a história de José. Foram anos de espera, entre a cisterna, a escravidão e a prisão, antes que ele chegasse ao palácio. Se ele tivesse saído antes da hora, talvez fosse apenas um homem livre, mas não o governador que salvaria nações. A sua escassez de hoje pode ser o intervalo necessário para o seu grande testemunho de amanhã. Não tente apressar as mãos de Deus. Em vez disso, entregue o seu coração às mãos dele. A fé que sustenta é aquela que entende que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Às vezes,
O agricultor planta a semente e, por semanas, não vê nada brotar da terra. Parece que nada está acontecendo, mas, no lugar que ninguém vê, as raízes estão crescendo e se fortalecendo. Se você está em um período de silêncio e falta, saiba que Deus está trabalhando nas suas raízes. Ele está garantindo que, quando o fruto vier, você tenha estrutura para suportar o peso da colheita. A paciência é a companheira inseparável da fé. Sem ela, a fé se torna ansiedade. Com ela, a fé se torna paz. Lembre-se de que cada estação tem o seu propósito. O inverno da escassez prepara a terra para a primavera da abundância. Se hoje o cenário é de deserto, saiba que é no deserto que Deus fala ao coração. É lá que aprendemos a ouvir a sua voz sem as distrações do barulho do mundo. Use esse tempo de espera para se aproximar do Criador. Deixe que a paciência complete em você a obra perfeita, para que você seja íntegro e nada lhe falte em termos de caráter e espírito. A provisão virá, a porta se abrirá, mas o que você se tornar durante a espera é o que realmente permanecerá para a eternidade. Embora a fé seja um descanso no poder de Deus, ela nunca deve ser confundida com a passividade. A fé que sustenta quando tudo falta é uma fé que se move. Na Bíblia, vemos que quase todos os milagres de provisão exigiram uma atitude de obediência por parte de quem precisava. Para que o mar se abrisse, Moisés precisou estender o cajado. Para que as águas do Jordão parassem, os sacerdotes precisaram molhar os pés. Para que o azeite se multiplicasse, a viúva teve que buscar vasos emprestados. Deus é o autor do milagre, mas Ele frequentemente nos convida a sermos participantes do processo através da nossa ação e obediência, por menor que ela seja. A obediência no pouco é o teste de fidelidade que precede o muito. Às vezes, paramos de agir porque olhamos para os nossos parcos recursos e pensamos: o que eu posso fazer com tão pouco? No entanto, é exatamente esse pouco que Deus pede que coloquemos em suas mãos. Se você está desempregado, a fé te move a continuar buscando, estudando e batendo as portas, confiando que Deus guiará seus passos. Se o recurso financeiro está escasso, a fé te move a ser um bom administrador do que restou e a manter um coração generoso. A fé não espera que as circunstâncias mudem para começar a agir. Ela age para que Deus transforme as circunstâncias. Muitas vezes, a porta que você tanto pede para Deus abrir já está destrancada, mas você precisa colocar a mão na maçaneta e empurrar. A obediência é o gesto prático da nossa confiança. Quando Deus diz a Pedro para lançar as redes novamente após uma noite inteira de fracasso, Pedro poderia ter argumentado que era um pescador experiente e que não havia peixes ali. Mas ele disse: sob a tua palavra, lançarei as redes. Esse é o segredo, agir sob a palavra de Deus, mesmo quando a lógica humana diz que não vai dar em nada. O sustento vem quando alinhamos nosso movimento ao comando do Senhor. Não permita que a falta de recursos paralise a sua vida. O medo da escassez pode ser um carcereiro terrível, impedindo você de sonhar ou de tentar novos caminhos. Mas a fé é um motor que vence a inércia. Pergunte a Deus: Senhor, o que está nas minhas mãos hoje que eu posso usar? Às vezes, o que você tem é um talento, um contato, um tempo disponível ou um conhecimento específico. Quando você consagra o que tem ao Senhor e se coloca em movimento, o céu começa a se mover a seu favor. A providência divina muitas vezes nos encontra no caminho da obediência, não no sofá da lamentação. A fé que sustenta é corajosa. Ela nos dá forças para fazer o que é certo, mesmo quando o certo parece mais difícil. Ela nos motiva a manter a integridade quando a tentação do caminho mais fácil e injusto aparece diante da necessidade. Lembre-se de que Deus não abençoa apenas o resultado, Ele abençoa o caminho. Ser fiel nas pequenas tarefas e nas pequenas decisões de obediência diária constrói o alicerce para as grandes vitórias. Se você for fiel no pouco, o Senhor o colocará sobre o muito, mas essa fidelidade precisa ser demonstrada agora, enquanto muito ainda é apenas uma promessa. Esteja atento às direções que o Espírito Santo coloca no seu coração. Às vezes, uma ideia que parece simples, um curso que você decide fazer ou uma conversa que você decide ter é o início da resposta de Deus para sua falta. A provisão pode vir de formas inesperadas e através de canais que você nunca imaginou. Mantenha seus olhos abertos e seus pés prontos para caminhar. A fé sustenta o seu espírito, enquanto a sua obediência prepara o caminho para a manifestação do poder de Deus. Você não está sozinho nessa caminhada. Cada passo que você dá em direção à vontade de Deus,
Ele dá 10 passos em sua direção para te sustentar e suprir. A fé que nos sustenta quando tudo falta não é uma caminhada solitária. Embora nossa relação com Deus seja pessoal, Ele nos inseriu em uma família, o corpo de Cristo. Muitas vezes, em momentos de escassez e dificuldade, nossa tendência natural é o isolamento. Sentimos vergonha da nossa situação ou não queremos incomodar os outros com os nossos problemas. No entanto, o isolamento é o terreno favorito para o desânimo prosperar. Deus frequentemente usa mãos humanas para serem extensões da sua providência. Permitir que outros nos ajudem e nos sustentem em oração é, também, um ato de humildade e fé. A Bíblia nos ensina a carregar os fardos uns dos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Se você está passando por um período onde os recursos faltam, não se feche. Procure seus irmãos na fé. Compartilhe sua luta com alguém de confiança e permita que a comunidade exerça o papel para o qual foi criada. Muitas vezes, a resposta de Deus para sua oração está guardada no coração ou nas mãos de alguém que está ao seu lado. A comunhão cristã é o lugar onde o pouco de cada um se torna o suficiente para todos, assim como acontecia na igreja primitiva, onde não havia necessitados entre eles porque o amor era traduzido em ação. Além da ajuda prática, existe o poder sobrenatural da oração intercessória. Quando estamos fracos demais para orar por nós mesmos, a fé daqueles que nos cercam pode nos sustentar. Há dias em que as palavras não saem e o cansaço silencia nossa voz. Nesses momentos, saber que existem irmãos levantando um clamor por nossa vida é o que nos mantém de pé. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e quando 2 ou mais pessoas concordam na terra sobre qualquer coisa que pedirem, o Pai Celestial as ouve. Não subestime o valor de um grupo de oração ou de um amigo que se compromete a interceder por sua provisão e paz. Essa rede de apoio é um reflexo do cuidado de Deus. Ele não quer que você carregue o mundo nas costas. Se Jesus, no momento de maior agonia no Getsêmani, buscou a companhia dos seus discípulos para orar, quanto mais nós precisamos uns dos outros. A fé que sustenta é fortalecida pelo testemunho do próximo. Quando ouvimos como Deus proveu na vida de um irmão, nossa própria esperança é renovada. O horizonte da fé se torna mais claro quando caminhamos juntos, pois o que é difícil de enxergar sozinho torna-se evidente na luz da comunhão. Seja também aquele que sustenta. Mesmo que você sinta que tem pouco, você sempre tem algo para oferecer. Uma palavra de encorajamento, um tempo para ouvir ou uma oração sincera. À medida que abençoamos os outros, as janelas do céu se abrem sobre nós de formas que não podemos explicar. A economia do reino de Deus é diferente da economia do mundo. No reino, quanto mais nos doamos, mais somos preenchidos. A falta de recursos materiais nunca deve ser uma desculpa para a falta de amor e solidariedade. Mantenha seu coração aberto para as conexões divinas. Deus coloca pessoas em nosso caminho estrategicamente. Às vezes, um conselho de um irmão em Cristo é a direção que faltava para um novo negócio ou uma nova oportunidade de emprego. Esteja presente na casa de Deus, seja ela um templo físico ou uma reunião de amigos em nome do Senhor. É nesse ambiente de fé compartilhada que os milagres ganham força e a alma encontra o refrigério necessário para continuar a jornada. Você não está sozinho, você faz parte de um exército de paz e providência. Chegamos ao momento de selar tudo o que refletimos até aqui. Se a sua jornada tem sido marcada pela falta, que a partir de agora ela seja marcada pela certeza do sustento divino. A fé não é um sentimento que flutua conforme as ondas do mar. A fé é uma âncora lançada na eternidade. Lembre-se que o deserto não é o seu lugar de permanência, mas o seu lugar de treinamento. O mesmo Deus que permitiu a escassez é o Deus que está preparando o banquete. Não olhe para o tamanho da carência, olhe para a grandeza daquele que prometeu suprir cada uma de suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Agora, eu convido você a unir o seu coração ao meu em um momento de oração. Não importa onde você esteja ou qual seja a sua denominação, o que importa é a sinceridade do seu clamor. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e amor, nós nos achegamos à Tua presença hoje com corações rendidos. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes quem está com o armário vazio, quem está com a conta bancária no vermelho, e quem está com a alma esgotada pela falta de esperança. Pai, Tu és o Jeová Jireh, o Senhor que provê. Oramos para que, neste exato momento, a Tua paz, que excede todo o entendimento, visite esse lar e esse coração.
Repreendemos todo espírito de desespero e medo. Pai, estende as tuas mãos sobre a vida financeira, sobre a saúde e sobre a família de cada um aqui presente. Abre portas onde antes só havia paredes. Envia corvos para alimentar no deserto, faz brotar a água da rocha e multiplica o pouco azeite e a pouca farinha. Que a fé deles não falhe, mas que seja o sustento firme enquanto o milagre não chega. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e, por isso, nada nos faltará. Nem o pão, nem a paz, nem a presença. Receba, Senhor, a nossa gratidão antecipada pela vitória que está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Vá em paz e com a cabeça erguida. O horizonte da sua fé está se tornando mais claro a cada dia. Se este vídeo foi um bálsamo para você, não saia sem antes deixar o seu like e se inscrever no canal Horizonte da Fé, para que possamos continuar caminhando juntos em oração e palavra. Comente abaixo "Deus é o meu sustento" como um ato profético de confiança. Compartilhe este link em seus grupos e com as pessoas que você ama. Você pode ser o instrumento de Deus para levantar alguém que está prestes a desistir hoje. Agradeço por ter ficado conosco até o fim. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Que nunca lhe falte a fé, pois ela é o que nos mantém de pé quando tudo mais parece falhar. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro no Horizonte da Fé.